Olha aí, meu amigo, a grande notícia do dia, a grande sensação, foi o passo além que o Lula deu na sua tão aguardada reforma ministerial. A primeira mudança foi a pedra mais cantada de todas, que era a saída da Anísia Trindade do Ministério da Saúde, cargo que foi ocupado pelo senhor Alexandre Padilha. Como já era bastante esperado, bastante ventilado, eu mesmo falei disso em várias oportunidades aqui no canal. Agora, com isso, ficou vaga aí, né, a Secretaria de Relações Institucionais, que tem caráter de ministério também, de forma geral, e muito se especulava a respeito de quem iria para essa vaga, mas o nome da Gleisi Hoffmann já era ventilado como o mais provável nesse sentido. Mas sinto que as forças econômicas e políticas estavam rezando, cruzando os dedos para que não fosse ela de fato, porque no momento em que o Lula confirmou a Gleisi Hoffmann como a sua nova secretária de Relações Institucionais, um cargo extremamente importante, diga-se de passagem, para um governo completamente enfraquecido e isolado. Quando isso aqui aconteceu, o mundo desabou de fato. Uma repercussão absurdamente negativa no mercado financeiro. Vou fazer um vídeo só falando desse tema aí. E no mundo político foi um Deus nos acuda de fato, a ponto, né, do pessoal da oposição afirmar o seguinte, que os líderes dos partidos estão se comunicando, conversando entre si, chocados com a alienação do Lula de colocar a Gleisi Hoffmann nesse cargo tão importante aqui de forma geral. Aí levanta uma série de questões. O que o Lula quer com isso aqui? Por que ele está reforçando o PT no seu governo? Isso aqui é um recado para o Haddad, é um recado para a oposição, para o Centrão. Qual que é a do Lula? O que vai acontecer a partir daí? E o quanto isso poderá representar um ainda maior enfraquecimento do Molusco lá no Congresso Nacional. Vamos conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, né, o pessoal falou aqui, inclusive, né, que a Janja pode ocupar a Casa Civil pelo andar da carruagem. Eu não duvidaria nada não, meu amigo, porque na prática ela já faz mais ou menos isso, não é ela que é responsável pela agenda do Lula, só não pode, o pessoal só pode falar com o Lula se ela autorizar, não é assim que a banda já toca atualmente? Não mudaria nada de forma geral, né? Mas então, essa notícia caiu como uma bomba no mundo político de forma geral, né? A Gleisi Hoffmann vai entrar só no dia 10 de março nesse cargo, mas não faz muita diferença, carnaval tá aí. Aí depois da quarta-feira de cinzas, tem mais 2 dias na semana. Enfim, dia 10 é a outra semana, primeira semana do ano no Brasil. Passou o carnaval, agora o ano começa. Então a Gleisi Hoffmann vai começar nesse cargo a partir daí, ocupando o lugar do Alexandre Padilha. E ela é hoje deputada federal, inclusive, e é presidente do PT, né? Diga-se de passagem, é algo bastante importante esse tipo de análise aqui. O pessoal da oposição lançou uma nota criticando bastante isso, falando o seguinte, né, que o governo está trilhando um caminho muito preocupante de forma geral, um governo que já tem uma crise de credibilidade e que não quer dialogar com o Congresso Nacional, que é só arranjar confusão, arranjar briga e discussão de forma geral, não há articulação, inclusive, né, na verdade, a Gleisi Hoffmann vai apenas, ao que tudo indica, acirrar uma divisão que já existe hoje no Brasil e no mundo político, no Congresso Nacional, de maneira geral. Aí falaram aqui o seguinte, né, que a Janja em breve vai ocupar a Casa Civil, né, enfim. É claro que tem vários motivos que podem ter levado o Lula a fazer essa opção. Começando aí desde o caráter de a Gleisi Hoffmann ser uma mulher, né, então na verdade o Lula tirou uma mulher, Anísia Trindade, do ministério, para equilibrar as coisas, colocaria outra em outro ministério. Então, para manter tudo mais ou menos equilibrado. Mas há um caráter óbvio aqui de uma opção que o Lula fez, de dar uma banana para o Centrão e de focar apenas no PT, para ficar aquela coisa mais núcleo duro, aquela coisa mais puro sangue. Por quê? O próprio Alexandre Padilha aqui, embora sendo petista, não tem muito essa cara extremista da Gleisi Hoffmann,
que é o que ela passa de forma geral ali, dado o nível de combatividade dela lá no Congresso Nacional em temas muito importantes até para o Centrão, por sinal. E vai para além disso, né? Também o Haddad acaba prejudicado nessa história, porque a Gleisi Hoffmann, ela faz parte da ala anti-Haddad do PT. Eu já tenho falado sobre a fritura do Haddad aqui em muitas ocasiões e vou fazer um vídeo só sobre a repercussão disso na permanência do Haddad no Ministério da Fazenda, né? Só que a Gleisi Hoffmann se aproxima dessa forma do Rui Costa, que é um anti-Haddad muito ferrenho também, e aí você tem, né, a articulação política e a Casa Civil caminhando juntos no sentido de queimar o ministro da Fazenda. Aí fica complicado realmente, né, para o Haddad. E aí, um dos líderes de um partido ali de oposição ao governo, não foi falado aqui quem que é, aquelas conversas escondidas ali, né, de bastidores, que o pessoal, a fonte pede para não ser revelada. Um desses caras falou o seguinte: todos os líderes estão me ligando estarrecidos com a alienação do presidente Lula. Nem se tivesse entregado ao Bolsonaro a definição de um roteiro de autoimplosão do governo seria tão efetivo. Esse é o nível em que o pessoal coloca a indicação da Gleisi Hoffmann para esse cargo. O problema que o Lula arranjou para si próprio nesse sentido aqui, né? Então a Gleisi Hoffmann já tem experiência com o gabinete ministerial porque ela foi ministra da Casa Civil lá na época da Dilma Rousseff, né? Só que há um grande problema nesse sentido na matéria, de fato, né, de você ter articulação no governo. Tudo bem que a Gleisi Hoffmann conseguiu costurar ali com o PT a eleição do Hugo Mota, participou isso de forma geral. Só que, na verdade, né, ela é uma pessoa combativa, uma pessoa divisiva. E aí, realmente, a repercussão dessa indicação mostra o quanto que ela, provavelmente, a indicação foi muito mal pensada pelo Lula, né? Ou, na verdade, foi bem pensada para enfiar o pé na jaca mesmo, chutar o pau da barraca e ver até onde a coisa vai. Isso aqui vai afastar o Centrão sem sombra de dúvidas do governo, porque o próprio Alexandre Padilha já era muito criticado nesse sentido. O Rui Costa também. E veja que são todos nomes muito próximos do Lula, aquele pessoal puro sangue de fato. E todos eles atrapalhando o diálogo do Centrão com o governo. O pessoal, os líderes, reclamando disso, até presidente de Câmara, de Senado, reclamando da falta de articulação do governo e como tanto o Padilha quanto o Rui Costa eram muito fracos nesse sentido. A tendência é que a coisa piore ainda mais com a chegada da Gleisi Hoffmann nesse cargo tão importante assim. O Lula quer fortalecer o PT, provavelmente ele costurou algum acordo com a Gleisi Hoffmann para a presidência do PT. Edinho Silva deve estar no meio dessas negociações, mas o resultado disso aqui, sem sombra de dúvidas, vai ser pavoroso para o governo Lula. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.